Olá, querido ouvinte desta programação. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Convidá-los para que reflitam comigo no texto em que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e qual diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando do enchimento do Espírito Santo, falando de ser cheio do Espírito, o espiritual. É importante nós atentarmos para esta descrição espirituais, porque vivemos uma época em que a redução da percepção desse assunto tem sido algo de forma assustadora nesses últimos dias. Vivemos o período da religião de mistérios, a religião que nasceu, na verdade, nos Estados Unidos e que vem tomando conta durante muitos anos também do Brasil, onde as pessoas começaram a viver um cristianismo ou uma experiência cristã baseadas nas suas visões, revelações, profecias e fazendo disto o nível de espiritualidade, o nível de comunhão da qual ela tem com Deus. Mas analisando o texto bíblico para o qual nós acabamos de ler, nós vamos entender que ser cheio do Espírito Santo transcende essa ideia de que muitas das vezes a religião de mistério tem se implantado dentro do nosso Brasil. Hoje nós percebemos que o discernimento de uma pessoa espiritual, ela perdeu-se de vista a ponto de você hoje medir o grau e o nível de espiritualidade de alguém pelo número de profecia que ela cita, pelo número de revelações que ela tem, visões que ela tem, ou pelas operações que ela atua, e fazendo disto uma imagem totalmente estranha e assustadora. Quando eu olho para o texto de Mateus 7,23, quando muitos chegarão diante dele, do grande Senhor, dizendo: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz mil maravilhas, é interessante atentarmos para essa questão que, na verdade, ela é confrontada. O que você faz, o que você demonstra, na verdade, não é a sua espiritualidade. Você é apenas um veículo, um canal por onde flui o poder de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus para com a vida das pessoas, tal como foi com Jonas. Quem conhece a história de Jonas percebe que Jonas, ele quando pregou para o povo de Nínive, Jonas pregou com raiva, mas levou ali uma palavra de arrependimento e juízo com muita raiva. Entretanto, Deus perdoou o povo por eles terem se arrependido. Não por causa do ministério especificamente de Jonas, porque Jonas era um ser espiritual, não. Porque Jonas, na verdade, possuía na sua boca a palavra de Deus e Deus fez o que deveria ser feito e o povo se arrependeu. Agora, o texto, quando nós analisamos o contexto, ele mostra que ser espiritual é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito é possuir a presença, a vida de Cristo, e de tal maneira que isso acaba identificando-se na prática cristã, na vida e na estatura espiritual do varão perfeito. Observe que o verso 19 vai dizendo: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos. Ou seja, quem é espiritual tem essas características. O que é espiritual? O verso 21 vai dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E também fala sobre ser espiritual a respeito do marido, mostrando que as mulheres, a mulher que é espiritual, ela é submissa ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da igreja. E vai continuando o contexto. E também mostrando que as mulheres sejam todas submissas ao seu marido, verso 24. E mostra que o marido espiritual, ele ama a sua mulher. Ele não trai, ele não engana, ele não é mentiroso. Ele, como também Cristo amou a igreja. Veja o que o texto vai fazendo aqui, uma descrição do que é ser espiritual. Se você atentar para o verso 28, continua dizendo: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Ser espiritual. Ser espiritual também está lá no capítulo 6, que continua no contexto, porque veja que Paulo está fazendo aqui uma análise sobre o lar, o marido, a mulher, falando sobre os filhos, e no capítulo 6 continua no mesmo contexto. Que ser espiritual, o que é ser cheio do Espírito? Os filhos obedecem aos pais, os filhos honram os pais. Versículo 4 continua dizendo: os pais também, eles não provocam vossos filhos, ele ama os filhos, ele educa os filhos, disciplina os filhos. Isso é ser espiritual.
Também a vida secular, o Senhor vai dizendo no verso 5, servos, ou seja, empregado, obedecei o vosso Senhor. Um empregado que é espiritual, ele obedece ao seu patrão, ele se submete, segundo a carne, com temor e tremor. E também aos patrões que são crentes, o texto também continua dizendo no verso 9, você que é um patrão espiritual, Senhor, seis igual modo procedeis para com seus empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como vós está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoa. Então nós analisamos que ser espiritual não é profetizar, falar línguas estranhas, ter revelações. Isso não é medir o nível de espiritualidade. É por isso que muitos vão chegar naquele dia, Mateus 7,23, e vão dizer, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu profetizei, eu fiz isso e aquilo, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que o praticais a iniquidade. É interessante atentarmos para isso. Veja que Pedro andou com Jesus e quando ele estava perto de Jesus, Pedro sempre era ousado, Pedro falava, Pedro questionava Jesus, as questões, Pedro andou sobre as águas. Você observa que Pedro teve várias atitudes que demonstram alguém que andava com Jesus, tal quando Jesus foi preso, pegou a espada, arrancou a orelha do soldado Malco. Na verdade, Pedro não queria arrancar a orelha, acho que ele queria acertar mesmo a cabeça, arrancar o pescoço. O soldado deve ter sido ligeiro e acertou apenas na orelha. Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar e repreendeu Pedro por isso. Veja que Pedro, até então, enquanto andava com Jesus, era um ser corajoso. Até que Jesus foi preso, Pedro então começou a seguir Jesus de longe. Aí vocês conhecem a história. Ele nega Jesus. Depois, lá no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, você observa que o Espírito Santo desceu sobre ele. E a partir do momento em que o Espírito Santo desce sobre Pedro e sobre os 119, mais Pedro, daria 120, então o versículo 14 diz, Pedro se levantou e com intrepidez ele cobrou, bateu de frente, enfrentou o Sinédrio. Por quê? Se Pedro agora há pouco tempo estava com medo, agora Pedro está corajoso de novo. Por que Pedro mostra essa coragem? Qual é a atitude disso? Reflete claramente que Pedro agora possui o Espírito Santo. E essa coragem ela é imbuída do Espírito nele. O Espírito Santo, na verdade, é a presença de Cristo nele. Jesus volta novamente a habitar em Pedro. Então Pedro é encorajado. Veja que Pedro é cheio do Espírito novamente, cheio de Cristo. Ninguém que é cheio do Espírito comportaria de maneira ao contrário a isso. Se você está cheio do Espírito, você é corajoso, você é ousado, você é valente, você vai fazer tudo como descreve Efésios capítulo 5, verso 6 e capítulo 6. Deus abençoe a todos e que esta palavra possa estar em seu coração e você possa discernir melhor quem é e quem não é espiritual.